galerinha, então vamos continuar a estudar as pilhas, né, eletroquímica. Galera, vocês podem ver, né, olha, que eu praticamente dei um pulo, que vocês vão falar que é o pulo do gato, né? Eu não dei para vocês corrosão, nem metais de sacrifício. Por quê? Eu acho melhor a gente estudar assim que a gente acabar o estudo das pilhas, tá? Olha, muito melhor, que vocês vão entender muito mais, tá? Então, olha só, nós acabamos de estudar aí, olha, diversas formas da gente representar a transferência de elétrons, né? Nós fizemos aí análises macroscópicas, né? Nós vimos quando as reações de oxi-redução ocorrem através de mudanças de coloração. Vimos também, né, como que nós podemos representar uma reação de oxi-redução a partir do potencial de oxidação e do potencial de redução, né, através do potencial padrão de redução, né? E eu só queria chamar a atenção de vocês, olha, que agente oxidante é a mesma coisa que eu falar oxidante, o elemento oxidante, tá? Agente redutor é a mesma coisa que eu falar redutor, a espécie química redutora, tá? O redutor e agente redutor é a mesma coisa, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um dispositivo que todo mundo conhece, que são as pilhas, né? Que nós vamos chamar de pilha de Daniel, tá? Olha, esse experimento, né? Ele foi feito por Frederic Daniel, né? E qual era o objetivo dele? O objetivo dele é praticamente representar, né, como que ocorre a condução de corrente elétrica dentro de uma pilha. Então eu trouxe aqui uma pilhazinha para vocês, olha, para vocês analisar comigo, né? Vocês podem perceber que nas pilhas sempre tem aí, olha, o polo negativo e o polo positivo. Não sei se está dando para vocês verem. Olha, essa parte aqui maior, né, que nós vamos ver que é, na verdade, a massa, né, ela é representada pelo polo positivo. E aqui, olha, essa que não tem a massa, né, que não tem representação de massa, ou seja, uma parte maiorzinha, o polo negativo, tá? Então, o nosso objetivo, através do simulador de uma pilha, nós vamos verificar como que ocorre a transferência de corrente elétrica dentro dessa pilha, né, de onde ela parte, de onde ela chega. Como que ocorre as reações de oxi-redução? Né? Porque você vai falar assim, mas como que vai conduzir corrente elétrica? Como que tem tem corrente elétrica, eletricidade, né? Justamente pelo fato de nós termos aqui praticamente dois eletrodos, né? E nós vamos ver o que é o eletrodo, né? O eletrodo ele é formado por dois metais, né? Mergulhado em soluções salinas, né? Aqui também, não sei se vocês já viram, tem gente que às vezes já abriu uma pilha, não é bom abrir a pilha, que tem metal pesado, né? Então não é bom, mas tem uns curiosos aí que já abriram e a pilha parece que tem uma aguinha, tá? Olha, então na verdade é que nós vamos representar aqui a solução salina, tá? Então nós vamos verificar que a transferência de elétrons ocorre de onde para onde, tá? Olha, quem representa o polo positivo e quem representa o polo negativo, e por que que aqui, olha, essa parte da pilha aqui vai ser maior. Então nós vamos estudar isso aqui através do simulador de uma pilha. Então, para isso, de que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de eletrodos. Então, vamos dar uma relembrada do que é o eletrodo, né? Então, o eletrodo ele é formado por um recipiente, que aqui nas pilhas nós vamos chamar de cuba eletroquímica, tá? Ou célula eletroquímica, tá? De que ele é constituído? Ele é constituído, igual eu falei, pela cuba, né? Pela solução salina e por um metal, né? Como é um metal, uma placa metálica, ele está no estado fundamental, tá? Mergulhado na solução salina, onde todo mundo sabe que o sal ele é formado por um metal e a metal, né? E o metal da solução é o mesmo metal da placa, tá? Da placa metálica. Isso eu mostrei para vocês, né? Eu usei como exemplo lá o sulfato de zinco e usei também o sulfato de cobre. Tá? Agora, olha só, então nós relembramos o que é o eletrodo. Olha, é constituído pelo recipiente, célula eletroquímica, tá? Olha,
pela solução salina, onde nós vamos mergulhar um metal no estado fundamental, tá? Então, a partir de agora, eu vou apresentar para vocês, né, o meu desenho, o meu sistema. Horrível, né, gente? Desculpa, mas tá bem feinho, né? Mas só para ver se dá para vocês entenderem. Não é isso? Olha, que na verdade eu vou representar o simulador de uma pilha, tá? Então, esse meu simulador de uma pilha, ele é formado por 2 eletrodos, olha. Então, primeiro, vou analisar tudo separadamente. O eletrodo de zinco, esse eletrodo de zinco, então, ele é constituído, igual eu falei para vocês, por uma cuba eletroquímica, né? Onde nós vamos adicionar aqui, olha, uma solução salina de sulfato de zinco. Galera, eu já fiz aqui para vocês a representação da equação, né? O sulfato de zinco, olha, em solução aquosa, ele vai produzir o cátion zinco mais o sulfato. Já estudamos isso aí várias vezes, tá? Então, nós vamos pegar, olha aqui, ele sólido, né? Quando ele em presença de água, ele vai ficar aquoso. Por enquanto, nós não vamos representar o sulfato. Eu vou deixar o sulfato para a gente representar depois, para vocês entenderem melhor, tá? Porque o meu objetivo agora é mostrar como que ocorre a transferência de elétrons, tá bom? Olha, então nós vamos pegar essa solução e adicionar dentro do recipiente, tá vendo? Então, dentro do recipiente, nós vamos ter o cátion zinco, tá? Olha, e nesse cátion zinco, nós vamos mergulhar aqui, olha, um metal, uma placa de zinco, tá? Essa placa de zinco, inicialmente, né, igual eu falei para vocês, ela não está conduzindo corrente elétrica, então ele está no estado fundamental, tá? Então, eu vou colocar aqui Zn0, tá? Aí, eu adicionei esse zinco dentro da solução. Eu mostrei para vocês no vídeo passado, né, que aqui, olha, quando você mergulha a placa de zinco dentro da solução, vocês vão ver que há uma diferença de reatividade, há uma diferença de eletronegatividade entre o zinco no estado fundamental e o zinco no estado de cátion, né? Igual eu mostrei para vocês, o zinco no estado de cátion, ele é mais eletronegativo do que o zinco no estado fundamental, né? Eu fiz lá a demonstração para vocês, olha, porque o zinco no estado fundamental, ele vai perder 2 elétrons. Ele perdendo 2 elétrons, ele vai deixar de ter uma camada, tá? Olha, e ele passa a ser o zinco no estado de cátion, né? Daí a gente vai ver que a eletronegatividade, né, a reatividade deles vai ser diferente. O zinco no estado de cátion, o raio dele vai ser menor, logo ele é mais eletronegativo do que o zinco, tá? E para ver reatividade entre metais iguais ou metais diferentes, tem que ter diferença de eletronegatividade, né? De reatividade. E quando nós analisamos metais diferentes, diferença de potencial, é o que nós vamos ver aqui. Tudo bem? Então, você fala, Laurenza, qual que é o objetivo aqui, o nosso objetivo, olha, de nós mergulharmos o zinco no cátion zinco? Justamente isso que eu acabei de falar, olha, porque o zinco no estado de cátion, olha, ele sendo mais eletronegativo, ele vai agir sobre o zinco no estado fundamental, justamente para que o zinco no estado fundamental possa fazer uma oxidação. Tá vendo? Olha, é isso que eu mostrei para vocês. Então, o objetivo aqui de nós mergulharmos o zinco no estado fundamental, no estado de cátion, é produzir aqui, olha, uma transferência de elétrons. Então, ele doa o elétron para ele, tá vendo? Ele recebe elétron e se transforma no zinco no estado fundamental. Aí já vai haver transferência de elétrons da placa condutora para a solução. Tá vendo? Então, isso aqui é o legal aqui, olha. O que é que nós sabemos? Que os metais, eles são condutores de eletricidade, de corrente elétrica, não é isso? Então, o que é importante, né? Nós sabemos aqui, olha, que nós não temos apenas um átomo, lógico que não, nós temos milhões e milhões e milhões de átomos. Então, milhões e milhões e milhões de átomos no estado fundamental, eles estão doando elétron para o zinco, né? Então, aqui vai produzir, igual eu falei para vocês, olha, uma corrente elétrica, uma transferência de elétron. Então, aqui, olha, como nós não temos,
tá? Aqui, fonte de energia para que ocorram as reações, a reação química é espontânea entre zinco no estado fundamental e zinco no estado de cátion, é justamente onde vai haver a transferência de elétrons, tá? Por outro lado, nós vamos utilizar outro eletrodo, que é o eletrodo de cobre. Tá, olha, esse eletrodo de cobre, como eu mostrei para vocês também, olha, já anteriormente, o eletrodo, né, de cobre, o cobre no estado sólido, né, em presença de água, ele vai produzir o cátion cobre e o sulfato, né, como eu já tinha mostrado para vocês anteriormente. Então, dentro desse segundo eletrodo, olha, vamos esquecer esse fio condutor, nós vamos utilizar uma solução salina de sulfato de cobre, né, onde o cobre, ele vai estar também, olha, no estado de cátion. Eu vou usar até a caneta verde para diferenciar, ó, o cobre no estado de cátion e aqui o cobre no estado fundamental, tá? Vamos esquecer essa ligação, esse fio condutor por enquanto, tá? Então, como eu disse para vocês, né, aqui no eletrodo de zinco acontece a mesma coisa, ó. O cobre é mais eletronegativo do que o cobre no estado fundamental, então ele ativa, ele vai agir como agente oxidante, ele vai agir como oxidante e vai ativar o cobre a doar elétron para ele, tá? Olha, ele tem diferença de reatividade, tá vendo? Tem diferença de eletronegatividade entre eles. Então, o cobre, assim como no zinco, o cátion cobre é mais eletronegativo do que o cobre no estado fundamental. Então, ele ativa novamente, né? E ele doa. Então, nesse caso, ó, o cobre no estado fundamental, ele vai doar elétron para o cobre no estado de cátion. Então, o cobre no estado fundamental está fazendo uma oxidação, tá? Por outro lado, o cobre no estado de cátion, ele está recebendo o elétron, né? Se transformando no cobre no estado fundamental. Então, ele está fazendo a redução, tá? Olha, então vocês vão ver que nós vamos ter um ciclo oxidação e redução, tá? Olha, um recebe e outro doa, tá vendo? Aqui também, né, se a gente isolar, igual eu falei para vocês, eu vou até colocar essa régua aqui, ó, e vamos isolar os dois eletrodos, tá bom? Olha, então vocês vão ver que vai gerar também uma condução de corrente elétrica, considerando que nós temos aqui, olha, vamos considerar um mol de cobre no estado fundamental, né? Porque nós não vamos trabalhar com um átomo só. Então, a gente vai ver, olha, que grande número de elétrons, ele também vai para a solução, né? E a partir daí, nós vamos praticamente ter um movimento de elétrons. Então, vou voltar aqui, olha, tanto no zinco quanto no cobre, né? Como os metais são bons condutores de eletricidade, a gente vai ver que esses elétrons, né, que vão ser doados, eles vão para a solução, olha, e vão também, olha, ser transferidos na própria placa condutora de eletricidade, né? Aquele caso dos metais que a gente viu aí, ó, que eles são bons condutores de calor e eletricidade. Você pegar ali um garfo, né, e você aquecer a pontinha dele, você pode perceber que vai chegar um determinado instante, né, que ele vai estar todo quente, né, a temperatura dele vai aumentar e você nem consegue segurar. A mesma coisa acontece aqui com os metais. Eles doam elétron para a solução e parte dos elétrons vão se movimentar ao longo da placa condutora, tá? Isso eu estou considerando aqui, olha, esse isolamento, estou analisando o eletrodo de zinco e o de cobre. A partir daí, tá? Olha, é como se fosse o polo positivo e o polo negativo da pilha. Nós vamos unir os dois eletrodos por um fio condutor de eletricidade, tá? Olha, nós vamos unir por um fio condutor de eletricidade, sendo que esse fio condutor de eletricidade, ele vai ser de cobre, tá? Olha, esse fio condutor, ele vai ser de cobre. Depois vocês vão ver por quê. Tudo bem? Olha só. Então, quer dizer que esse fio condutor, ele vai unir os dois eletrodos. Então, olha, vai haver transferência de elétrons
de um eletrodo para o outro através do fio condutor, tá? Então, isso aí é muito importante. Vamos passo a passo. Depois, galera, uma coisa muito importante que a gente já estudou, e igual eu comentei com vocês, né? De onde vai partir aí, olha, a condução de corrente elétrica, já que, ó, há transferência de elétron nas duas placas condutoras, né? E há também em relação à placa condutora e à solução. Agora nós vamos analisar de um eletrodo para o outro. Laurenza, como que eu vou saber, né? Aqui eu não te dei qual é o sentido da corrente, mas eu tenho que identificar para você o que nós vimos nas aulas passadas? O valor do potencial, né? Então, nós temos aqui, ó, o potencial padrão, vou colocar aqui, tá, gente? O potencial padrão de redução do cátion zinco, né? Que é igual a menos 0,76 volts. Você já deve estar sabendo isso aí até de cor, não é isso? Olha. E o potencial padrão de redução do cobre em forma de cátion, é isso? Ó, vai ser igual a 0,34 volts, né? Nós vimos aí positivo, tá? Então, você tem que ter essas informações. Se você não tiver essas informações, como que você vai saber qual é o sentido da corrente? Então, vamos para o próximo passo. Por isso que nós estudamos aí, olha, praticamente tudo separadinho, né? Justamente para que a gente pudesse unir agora e vocês entenderem melhor. Então, vamos lá, olha. Foi me dado o potencial padrão de redução do cobre e do zinco. A partir daí, nós vamos analisar quem faz a redução, já que ele me deu a tendência dos dois em receber elétron, né? Igual nós vimos, quanto maior o valor do potencial de redução, maior tendência ele tem de receber elétron, né? Então, quem tem maior potencial de redução vai ser o cobre. Se ele tem maior potencial de redução, é porque tem maior tendência a receber elétron. Então, o cobre vai fazer a redução. Então, vamos analisar aqui, olha, vamos representar aqui, olha, no eletrodo, no dispositivo, né? Então, ele vai fazer a redução. Então, olha, se ele faz a redução e nós temos aí um par de oxidação e redução, isso quer dizer que, olha que legal, isso quer dizer que o zinco, ele vai fazer a oxidação. Olha que chique, gente, ele vai fazer a oxidação. Tá vendo? Então, olha só, nós já descobrimos, né, que quem faz a oxidação e quem faz a redução, agora a gente pode saber qual é o sentido da corrente, de onde ela parte e de onde ela chega, olha. Pronto, olha, a gente analisou separado, unimos o fio condutor, né? Então, de onde vai partir a transferência de elétrons de um eletrodo para outro? Então, vai partir do metal, do eletrodo onde ocorre a oxidação, tá? Olha, e para que faz a redução. Então, a gente vai ver que o sentido da corrente vai ser, olha, do eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre, tá? Você fala assim, Laurenza, mas ele não está oxidando com a solução? Sim, com certeza. Ele doa elétron para a solução e depois, igual eu falei para vocês, como ele é condutor de eletricidade, né? Ele vai, também esses elétrons vão se distribuir praticamente em toda a placa condutora. Como eu liguei um fio condutor de eletricidade, é justamente para que ocorra transferência de elétron, tá? Por outro lado, olha, o cobre, olha que chique, ele vai receber elétron do zinco, tá? Então, olha que coisa mais legal, olha, o cobre, ele recebe elétron do zinco, tá vendo? Olha, esses elétrons, eles praticamente vão também ser transferidos, eles vão se movimentar ao longo da placa condutora, né? E a partir daí, esses elétrons vão ser doados para a solução, né? Vão transferir elétrons para a solução. Então, quer dizer que a quantidade de elétrons ele vai aumentar, né? Assim como também, deixa eu falar uma coisa para vocês, que é legal, né? A gente vai ver que os elétrons que foram doados pelo cobre e aqueles que chegaram do zinco, eles vão ser
doados para o cobre no estado fundamental, no estado de cátion dentro da solução, né? Aí vocês vão ver, uai, mas então isso quer dizer que maior número de cátion no estado fundamental vão ser formados dentro da solução. Sim, porque olha, os cátions que estão na solução, eles recebem elétron da placa condutora, tá? E depois eles vão receber elétron também, olha, do eletrodo de zinco, né? Então vocês vão ver que a quantidade de cobre no estado de cátion dentro da solução, ela vai diminuir, porque esses cobres que estão na solução, eles vão se transformar no cobre no estado fundamental. Então a gente vai observar que vai chegar um determinado instante, olha, que a quantidade de cobre formado, né, no estado fundamental, ele vai aumentar, né? Olha só que chique, ele vai aumentar, igual eu falei para vocês, olha, o cobre no estado fundamental da placa, né, para o estado de cátion. Então, esse estado de cátion, ele se transforma no estado fundamental. Aí você fala, ele vai virar um pozinho? Sim, ele vai se transformar como se ele tivesse em forma de placa, né, de metal. Então, olha, como esses elétrons doados também pelo zinco, né, vão praticamente, né, neutralizar o cobre no estado de cátion, maior quantidade de cobre no estado fundamental vai ser formado, né? Olha, tudo bem? Aumentando praticamente, olha, a massa de cobre, tá? Olha, agora vamos lá, vou analisar lá o zinco. O zinco, por sua vez, ele está perdendo elétron para o cátion zinco, não é isso? Olha, e esse cátion zinco, ele vai se transformar no zinco no estado fundamental. Só que o zinco, ele doa elétron para a solução, mas ele vai doar elétron também para o fio condutor, de modo que chegue até lá no cobre e esses elétrons vêm para a solução, igual eu mostrei para vocês. Vai chegar um determinado instante, olha só, que essa placa de zinco, olha, ela vai diminuir, porque ele está perdendo elétron, né? E esses elétrons não estão sendo repostos. Por que eles não estão sendo repostos? Porque ele doa para o zinco no estado de cátion e vai doar também para o cobre no estado, lá para a placa condutora, né? Então, ele, na verdade, ele está perdendo elétron, tá vendo? Então, nesse caso, ó, a placa, ela vai praticamente sofrer o quê? Uma oxidação, logo ela sofre uma corrosão. A tendência dela, gente, vai ser diminuir, tá? Ao contrário daqui, igual eu mostrei para vocês, tá vendo? Olha, aqui ela diminui, a concentração de zinco no estado de cátion aqui é maior do que a quantidade de cobre aqui no estado de cátion, tá? Olha, então vamos lá, olha. Então, ela aumenta porque ela recebeu elétron, igual eu falei, do zinco no estado fundamental, tá? E também, é claro, igual eu falei para vocês, nós vamos formar aqui o zinco no estado, o cobre no estado fundamental, tá vendo? Então, essa placa, ela vai diminuir porque ela está perdendo elétron. Aí você falou, o elétron tem massa? Tem sim, né? Em relação aos prótons, que a massa, ela é desprezível, né? Mas ele tem massa. E uma coisa mais importante, tá, gente? A pilha demora mais, ela dura mais, por quê? Justamente porque a massa do elétron é muito pequena em relação aos prótons. Tá vendo? Olha, aqui se ele perdesse próton, com certeza que ela não iria funcionar nada, né? Olha, porque no instantinho a placa iria sofrer corrosão, mas ela tá perdendo elétron, tá? Então, vamos lá. Agora, vocês podem perceber, né, qual é o sentido da corrente. Agora, outra coisa muito importante que nós vamos nomear os dois eletrodos. Esses eletrodos, eles têm nome, né? Assim como eles têm a representação do sinal positivo e do sinal negativo, né? Eu acho que agora eu colocando aqui a pilha para vocês, olha, tá vendo? Aqui tá o polo negativo. Deixa eu pôr para cima e ela vai dar uma rodada, né? Claro. Aqui, olha. Vou representar para vocês aqui agora. Acho que dá para vocês perceberem. O polo negativo e o polo positivo. Analisa aqui comigo, tá vendo? Olha aqui, olha. Aqui ele não tem massa, ó. Porque a tendência dele é sofrer uma corrosão, tá? E aqui, olha, esse aumento de massa aqui, olha, pelo fato dele receber elétron, né?
do zinco e da solução, olha, o cobre no estado de cátion recebeu o elétron e transformou no cobre no estado elemental. Isso aqui é como se fosse um pó de ferro que está acoplado, olha, na placa de cobre. Então, vocês vão ver aqui, olha, esse polo positivo aqui, esse aumento aqui, olha, da pilha, representa esse aumento de massa. Então, você vai falar assim, mas então quer dizer que a transferência de elétrons dentro da pilha ocorre do eletrodo de zinco, que faz oxidação, para o eletrodo de cobre, tá? Agora, vamos ver por que polo negativo e polo positivo, tá bom? Então, vamos lá. Olha, agora nós vamos fazer praticamente a nomenclatura dos eletrodos, né? Nós já chamamos eletrodo de zinco, que faz a oxidação. Agora, nós vamos usar duas nomenclaturas, que é o anodo ou catodo, ânodo ou cátodo, tá? Então, nós vamos dar uma relembrada aqui, olha, o ânodo e o cátodo. Olha, o ânodo, ele vem de quê? De ânion. É isso, ó. Ele vem de ânion, só pra gente nomear os dois eletrodos, tá? Cátodo, o catodo, né? Ele vem de cátions, tá? Essas seriam as duas nomenclaturas do eletrodo, ânodo ou cátodo, ou anodo ou catodo, como eu já disse. Aí eu queria que vocês analisassem comigo os ânions em relação aos cátions, em relação praticamente à quantidade de elétrons, não é isso? Olha, quem tem maior quantidade de elétrons, os ânions ou os cátions? Nós sabemos que são os ânions. Então, olha, na lógica, espontaneamente, né? Quem vai doar elétron para quem? Os ânions, eles vão doar elétron para os cátions, né? Na lógica, é isso que acontece, né? Olha, então, como a nossa nomenclatura, né? Nós vamos usar aqui para o eletrodo ânodo e cátodo, né? Que estão relacionados com ânions e cátions. Então, nós vamos fazer a nomenclatura de modo que a transferência de elétrons, ela vai ser do eletrodo que representa maior quantidade de elétron para que representa menor quantidade de elétron, né? Então, nós vamos verificar aqui, olha, que o eletrodo de zinco, que é onde ocorre a oxidação, ele é chamado de ânodo, tá? Olha, ele é chamado de ânodo. E o eletrodo de cobre, ele é chamado de cátodo, tá? Olha, representando, né, espontaneamente que os elétrons, eles vão partir de um eletrodo que tem excesso de elétrons para aquele que tem deficiência de elétrons, não é isso? Olha, igual eu falei, nós estamos analisando a partir do valor do potencial, tá? Então, o ânodo da pilha, ele vai ser representado por qual polo, né? Nós vimos também, olha, que o ânodo, os ânions, eles indicam excesso de elétrons, ser uma partícula carregada eletricamente, só que negativo, né? E aquele é carregado, eletricamente, né? Ou seja, positivamente, pela carga positiva. Então, os polos da pilha também, olha, eles vão representar o ânodo pelo polo negativo, espontaneamente o que acontece, e o cátodo pelo polo positivo, tá? Então, lá, olha, nós vamos representar aqui, olha, o eletrodo de zinco, ele vai representar o polo negativo, que representa o excesso de elétron em relação ao polo positivo, que é o cátodo, que vem de cátions. Essas nomenclaturas aqui, ânodo, né, e cátodo, igual eu falei para vocês, né, elas vão ser utilizadas simplesmente para representar aí, né, o processo de oxidação e de redução. E espontaneamente, como eu falei para vocês, né, pela nomenclatura, o ânodo vai doar elétron para o cátodo. Você fala, isso pode ser o contrário? Só se a reação não for espontânea, tá, gente? Então, eu queria mostrar mais ou menos para vocês como que ocorre a simulação de uma pilha. Lógico que nós vamos fazer várias simulações, várias representações, igual eu vou dar atividade para vocês,
tá? Vou mostrar para vocês como a gente representa a simplificação de uma pilha. E aí nós temos aqui, só para finalizar, o que nós chamamos de ponte salina, tá? Essa ponte salina, na verdade, ela seria um tubo na forma de U, tá? Olha, que é um tubo de vidro que vai ser revestido, né, por um sal, que geralmente vai ser o cloreto de potássio, né? Qual que é o objetivo dessa ponte salina, né? Olha só, o objetivo é o seguinte, nós percebemos, olha só que legal, né, que a quantidade de cátions, ele diminuiu, né? Olha, ele diminuiu aqui no eletrodo de zinco, né? Ó, e a quantidade de cátions, ela aumentou, a quantidade de elétrons aumentou no eletrodo de cobre, não é isso? Olha, por quê que aqui diminuiu? Olha, aqui ele diminuiu justamente porque os elétrons, eles são transferidos pela solução, igual a gente falou, e também para o fio condutor de eletricidade para o eletrodo de cobre. Então, a quantidade de cátions aqui, olha, ela vai variar. A quantidade de cátions dentro da solução, dentro do eletrodo de cobre, vai ser maior do que a de zinco. Então, o objetivo da ponte salina, gente, é equilibrar essa quantidade de íons, quantidade de cátions, né? O excesso de cátions que tem dentro da solução, tá? O excesso de íons que tem dentro da solução, ele vai passar, ele vai ser transferido pela ponte salina e vai lá para o eletrodo de zinco, de modo que a quantidade se equilibre. E equilibrando, o que vai acontecer? Isso quer dizer que a pilha, ela vai funcionar, tá? Então, isso aí é muito legal, tá? Olha, então, gente, cuidado, tá? Então, a ponte salina, o objetivo dela é fazer o equilíbrio de íons dentro da solução, tá? De modo que eles sejam iguais, tá? E agora você vai falar assim, então esse sal que está aqui dentro, né, revestindo a ponte salina, ele vai atrair, é claro, né, os cátions, os íons da solução, de modo que ele possa ir para o eletrodo de zinco. Sim, o objetivo da ponte salina vai ser essa mesmo, tá? Ela é como se fosse aí, olha, uma gelatina saturada com o sal, tá? Olha, então isso aí é muito importante. Então, na verdade, ela vai fazer o trânsito, o transporte de íons de um eletrodo para o outro. Tá bom, gente? Então, olha só, uma outra coisa só para a gente finalizar. Por que aqui, olha, o fio condutor, ele é de cobre e ele não é de zinco? Olha só que coisa mais legal. Nós não vimos aí, olha, que o potencial padrão de redução do cobre, ele é maior? Então, quer dizer que ele tem tendência, né, a receber elétron. Então, você vai falar assim, então o fio condutor está recebendo elétron. Sim, claro. Agora, se ele fosse feito de zinco, o fio condutor fosse de zinco, o que ia acontecer? Ia acontecer o seguinte, que o cobre, ele iria ativar não só a placa condutora, mas também o fio condutor, se ele fosse de zinco. Então, olha, o que ia acontecer? O fio de zinco iria doar elétron para o cobre e, nesse caso, ele iria romper, que ele também iria oxidar. Tá vendo? Então, ia praticamente interromper a corrente. Então, por isso que ele não pode ser de zinco, né? Porque se fosse de zinco, ele iria oxidar, tá? Então, só mostrando aqui, voltando a nossa pilhazinha aqui, olha, que eu mostrei para vocês, ó. Deixa só tá rodando aqui, parar de rodar a pilha. Vamos lá, olha, polo negativo, polo positivo. Olha só, o polo negativo está representando o ânodo, né? O polo positivo está representando o cátodo. Então, a transferência de elétron ocorre do polo negativo para o polo positivo, tá? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E é claro, né, que nessa próxima aula eu vou mostrar para você como que a gente pode fazer a representação simbólica, praticamente resumida da pilha, né? Ou seja, desse simulador, tá? Então, eu vou dar uma aula menorzinha para vocês não ficar muito cansados. E na próxima aula eu vou dar essa simplificação da pilha, contrariando um pouquinho a apostila, né? Vocês vão ver por quê. E eu vou fazer exemplos
tá? Para que vocês possam entender melhor, tá bom? Olha, um beijinho e até a próxima aula.